Oi, gente, sejam bem-vindos à segunda aula do Atomic Branding da semana, onde eu vou falar tudo que eu sei sobre como ser um personal branding. E a aula de hoje é uma das aulas mais importantes, é o que vai dizer como é que vai ser o seu dia a dia. É sobre planejamento, é sobre conteúdo, como puxar a orelha do seu cliente, porque, gente, eu já vou avisar, tá? Tem cliente que se enrola para gerar conteúdo, se enrola para passar o material para vocês. Então, eu vou dar aqui algumas dicas bem importantes para vocês ficarem ligados nisso, tá? Primeira coisa que você precisa saber é sobre o laser de conteúdo. Eu dei esse nome para definição sobre o que o seu cliente fala para a persona dele. Então, é muito importante que você sente com o teu cliente e pergunte para ele, converse bastante, tenha desenhados, saiba, tenha na ponta dos dedos quem são as personas dos teus clientes, com quem que eles conversem, anotem isso, tenham isso em uma planilha, para você ter uma comunicação mais assertiva. Então, o que que é o laser de conteúdo? É a definição de tudo que o seu cliente fala para a persona dele. E aí a gente define o conjunto de assuntos e a gente define também a frequência do que a gente vai falar, certo? Amanhã vai ser aula sobre captação de clientes. Eu vou colocar aqui mais em cima. Deixa eu me ajeitar aqui, né, gente? Pra gente ficar mais à vontade. Ajeitar. Nele você vai colocar o que vai ser abordado e até mesmo os assuntos que o seu cliente não quer abordar. Isso é muito importante, tá? Então, é um guia de assuntos que serão trabalhados nos seus posts. Por exemplo, isso é até uma coisa que você pode alertar o teu cliente. Quanto mais informações você chegar na hora da reunião, é muito legal, tá? Porque isso mostra autoridade, mostra que você sabe o que está fazendo. Então, é sempre bom se atentar ao que o teu cliente não, ao que você sabe que o teu cliente não quer que fale. Aí aqui eu tenho um exemplo que eu sempre uso nas minhas aulas de mentoria, é quando o cliente ele é da área de estética, do nicho de estética, e do nada, perto das eleições, ele começa a dar a opinião dele sobre as eleições, começa a falar sobre o presidente, sobre isso, sobre aquilo. Então tem que ter um certo cuidado com isso, porque o público dele pode não gostar desse tipo de posicionamento. Você precisa estar alertando ele isso. E aí, alguns outros detalhes que você vai percebendo no jeito dele falar, no que ele acredita, né, na forma como ele se expressa, você vai percebendo que tem coisas que não dá para falar, que não dá para escrever, porque não condiz com a atitude do teu cliente, certo? E aí o calendário de conteúdo. Qual que é a importância do calendário de conteúdo? Aqui o conteúdo ele começa a ter forma. Então, assim, eu vou dar um exemplo quando a gente viajou para Los Angeles, no início desse ano. É uma viagem que eu estava querendo muito, estava muito ansiosa por essa viagem, só que a gente estava numa correria de trabalho todos os dias e não deu muito tempo para eu sentar e organizar o que a gente ia fazer lá. A gente estava num lugar muito top. Então, no primeiro dia, estava todo mundo tranquilo, visitando qualquer lugar que visse, porque tudo era novidade. No segundo dia também, todo mundo ia para qualquer lugar que fosse. Tipo assim, a gente ia numa padaria, era super legal. Ia na praia, era super legal. Só que começou a ficar meio chato, por quê? Porque não tinha uma organização do que a gente ia fazer cada dia. Então a gente começou a pensar, cara, a gente está na mesma linha de não querer gastar muito, de querer fazer coisas na natureza, mas vai começar a passar os lugares e a gente não vai conhecer, porque a gente não tem um mapa onde a gente fale, ó, o Júnior quer ir para tal lugar, aquela quer ir para tal. O casal que estava com a gente desse a opinião e a gente começasse a saber onde a gente ia. E aí a gente começou a pesquisar. A gente sentou, nós quatro, nós estávamos em dois casais, nós sentamos, começamos a pesquisar lugares para visitar, onde eram os endereços onde a gente queria conhecer, e a gente começou a descobrir outros lugares interessantes para a gente. E, cara, dali em diante a viagem foi super top. E a mesma coisa eu trago isso para um calendário de conteúdo. Quando você começa a pesquisar, quando você começa a se organizar, o negócio começa a fluir muito mais rápido. Então, bate na tecla disso, de ter uma organização, de sentar com o teu cliente e saber quais assuntos falar, as fontes que eles usam, e aí vocês também vão ter as fontes de vocês, mas ter um, um foco, tá bom? Então, assim, ó, como que eu faço para preencher o calendário?
Esse calendário ele pode ser alterado. Então, assim, aconteceu uma situação em que você está percebendo que o cliente, você vai ficar de olho nos directs dos seus clientes, e aí você vai perceber que a audiência do teu cliente quer muito falar sobre algo. E aí tá agendado essa semana para falar sobre um outro assunto. Então, já vai se antecipar e vai falar, olha, eu vou começar a postar os vídeos sobre esse assunto, porque eu sei que a tua audiência vai curtir. Gente, personal brand antecipado é raridade, hein? Então, tô contando aqui uma pérola para vocês. E aí, o que que eu faço? No calendário, eu coloco em verde tudo que já foi postado, coloco em preto o que vai ser postado e coloco em azul o que vai ser postado, mas eu ainda tenho que fazer a arte, ou ainda tenho que editar algum vídeo, ou ainda tenho que fazer a legenda. E aí eu já deixo a legenda disso tudo pronto, tá? Isso é bem importante. A gente vai falar sobre linguagem agora. E aí, no mínimo, são 10 fotos durante a semana, 10 posts durante a semana e 30 stories por dia. Não é você que faz os stories, né? É claro que é o seu cliente que passa os stories, a não ser que ele te contrate para isso. E aí é um adicional que você pode incluir na sua proposta. Porém, é muito legal quando eu faço muito isso, quando você fica lá no pé do cliente e fala, então, fulano, eu vi que você vai fazer tal coisa, né? O que que você acha de fazer um stories falando sobre isso, isso, isso? Gente, o cliente, ele não sabe o que que ele tem que fazer. Ele vai lá, por exemplo, o cliente de estética vai num evento de estética e ele nem vai se tocar que precisa fazer stories. Acreditem, ele não vai se tocar que precisa fazer stories, tá? Eu tô falando porque eu tenho certeza, eu tive poucos clientes que se tocaram. E às vezes tu manda, olha, eu vi que aí no evento que você tá tal fulano que é muito importante. Faz um stories com essa pessoa, comenta algumas coisas que isso vai ser importante para você. Então, teu cliente vai começar a perceber que realmente você sabe o que tá fazendo. Isso é muito importante, tá, gente? Sempre esteja antenado a isso. Linguagem, textinho ou textão? Depende, tá, gente? Depende como é o estilo do teu cliente. Se ele é uma pessoa mais densa, que gosta de explicar, gosta de ser explicativo em tudo, e se a audiência dele gosta disso. Se for uma pessoa que tem uma linguagem mais técnica, é muito importante que ela passe todas as informações nas legendas. E se a audiência gosta, é uma coisa que você precisa respeitar. E ainda você precisa estar por dentro do assunto, tá? As legendas, eu sempre peço muita ajuda dos clientes para saber o que escrever e principalmente a linguagem. Capricha na imagem que você vai colocar para ativar a curiosidade das pessoas. Quando eu falo isso, eu não falo que você tem que ser um design, tem que fazer algo mirabolante, tem que ser algo profissional. Mas, tipo assim, uma imagem legal, um print legal, escreve no papel, tira foto, isso é muito interessante, chama atenção porque é algo pessoal. Quando você for fazer um textão, é importante você saber que o Instagram ele entrega para mais pessoas, o alcance dele é maior, porque o intuito do Instagram é que mais pessoas estejam na plataforma, certo? Então ele entende, ó, é um textão, a pessoa vai ficar mais tempo lendo. Então ele entende que ele entrega para mais pessoas. A primeira frase, ela precisa ser uma frase de impacto, tá? Eu sempre coloco a primeira frase em caixa alta e coloco sempre tipo algo muito impactante para a pessoa ter interesse. Eu coloco sempre espaços e eu uso o Insta Spacer para fazer, é um aplicativo para colocar espaços nas legendas. No segundo parágrafo eu já começo com uma história, tá, gente? Porque as histórias prendem. No terceiro parágrafo eu já vou com informação, já termino a história ó, gente, capricha na informação se você for fazer um texto grande, tá? Estude copy. Copy é uma coisa muito legal, é um assunto muito top que vai te ajudar nos textos, é uma forma de persuadir. E cuidado com textos que dão muitas ordens, tipo assim, você tem que fazer isso para ser isso. Você tem que acordar às 5 horas da manhã para ser um ótimo empreendedor. Cuidado com as ordens. Atenção às experiências dos clientes. E até comenta isso com ele, tá? Conte mais das experiências do seu cliente. E o textinho, se você for usar textinho, se você percebe que o teu cliente, a audiência do teu cliente curte mais isso, cuida, né, para não ser colocar de qualquer jeito e tenha sempre um call to action, uma ação para fazer as pessoas comentarem, curtirem. Por exemplo, tem alguns posts que eu coloco assim, ó, salve esse post para você nunca mais esquecer. Essa é a primeira frase, a primeira coisa que a pessoa faz já é salvar o post. E aí ela já fica ligada, tipo, nossa, deve ser uma informação muito top que ela tá mandando eu salvar, entendeu? Que ela tá pedindo para eu salvar. Agora, algumas dicas muito importantes.
Peça para o seu cliente fazer vídeos, isso é muito importante, gente, é a chave dessa aula. Peça para o seu cliente fazer vídeos falando sobre o negócio dele, para que você tenha uma noção da linguagem dele. Vários vídeos da forma como ele fala sobre o negócio. Você consegue transformar a sua linguagem falada em uma linguagem escrita e deixar o texto com personalidade. Isso se chama mimetização. Quando você for falar no nome de alguém, para entender como que a pessoa fala. Esse é o segredo, tá, gente? Pede para o teu cliente fazer vários vídeos explicando o negócio, explicando o porquê que está fazendo isso, o objetivo, para você já ir pegando o estilo de linguagem do teu cliente e você conseguir colocar isso nos textos, tá? Humor funciona muito, então vê como que dá para colocar isso dentro do assunto do teu cliente, ver se não é uma opção muito séria, ou tenha criatividade para poder conectar, porque o humor ele realmente muda a energia das pessoas. E se a gente for capaz de usar humor e contextualizar com o nosso assunto, isso vai ser muito eficiente. Use o call to action, que eu já falei sobre isso, para fazer as pessoas comentarem e tudo mais. Que tipos de conteúdos que mais engajam? Gente, sabe qual é o tipo de post que mais engaja? Tipo, top one é um post com conteúdo bom, com conteúdo assertivo. Não se apegue muito a isso. Foque no conteúdo. Porém, eu vou te contar algumas dicas. Posts com gráficos mostra preocupação em mostrar um conteúdo de bom gosto, com cores. Então, as pessoas chamam mais a atenção das pessoas. Bastidores dão um ar de que, ops, é algo exclusivo. Então, é legal. As pessoas gostam bastante de ver bastidores de algum evento, bastidores, por exemplo, eu trabalhei com uma empresa de fotografia, quando eu mostrava os bastidores, nossa, meu cliente ficava doido, porque ele adorava isso. Post com 3 dicas sobre algo. 5 passos para não sei o quê. 3 passos para isso. 3 coisas que você precisa saber para tal coisa. Porque é objetivo, a pessoa sabe que vai ler 3 passos só e vai ter a informação. Enquete traz 30% de audiência nos teus stories, então fica ligado no tipo de enquete que você pode fazer, isso é algo muito bom. Direct é uma das interações mais fortes, porque as 5 primeiras pessoas são os amigos da vida real. Então, quando o teu cliente manda a audiência do teu cliente manda a mensagem para ele, você responde e aí você consegue ter uma conversa, o perfil do teu cliente vai aparecer como um dos primeiros no perfil da audiência. Então, isso é muito interessante. Post com maior entrega. IGTV, entrega de 20% a 30%. Vídeo de 1 minuto, sempre com legendas. E aí eu dou uma dica aqui do aplicativo VMLI, que é um aplicativo bem legal. Ele coloca alguma baguncinha assim nas legendas, mas você consegue arrumar. E post de carrossel, aquele que você passa para o lado. Dá bastante engajamento, bastante entrega. Sobre fontes inesgotáveis. Nossa, essa aula tá bem completa sobre conteúdo, hein, gente? Fontes inesgotáveis. Truques para sempre ter conteúdo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na prática, tá, gente? Sobre finanças. O seu cliente é sobre finanças, daí ele vai lá e conta a história dele. Um vídeo raiz, onde ele fica mais ou menos uns 20 ou 30 minutos falando como ele era consumista. Aí ele começa a falar, gente, na época eu era consumista, eu gastava, eu ficava nervoso, e aí eu ia pra loja e comprava um monte de sapato, ficava doido, enfim. Aí depois eu encontrei tal coisa, e aí eu comecei a mudar meu hábito. Depois que eu comecei a mudar os hábitos, aconteceu isso, e aí eu mudei de vida. Aí tem um vídeo enorme contando da história do seu cliente. Você pode pegar esse vídeo e postar no YouTube com um tema. Eu era consumista, um tema bobo aqui. Aí, desse vídeo do YouTube, você diminui alguns pedaços, pega alguns pedaços desses vídeos que se chama Nutella e posta no IGTV do Instagram deles. E aí, você pode postar com o tema 7 dicas para controlar a vontade de comprar. Aí, daqui 2 meses, o mesmo vídeo ou alguma Nutella, alguma outra parte da Nutella desse vídeo raiz, você consegue colocar um outro tema falando controle o seu consumismo. E aí você percebe que do mesmo vídeo, você tem várias formas de preencher as redes sociais. Por exemplo, você pode pegar esse mesmo vídeo e transformar ele em texto e colocar no blog do seu cliente.
E o mesmo vídeo você pode só pegar o áudio e fazer o podcast. Então você já juntou, com um vídeo só, você preencheu o YouTube dele, colocou alguns vídeos no IGTV ou até mesmo de 1 minuto no Instagram. Você pode divulgar YouTube no Facebook, coloca no blog o texto e ainda transforma no podcast. Então você tem 5 plataformas, 5 redes sociais com um vídeo só. Vou ficar ligado nessa dica de ouro, essa dica. Uma coisa que você pode passar para o seu cliente live de perguntas e respostas, porque dispensa preparação, seu cliente não precisa se preparar para uma live, ele pode só chegar e responder as lives ao vivo ali e responder as perguntas e você pode ter esse material. Filmar as mentorias que ele dá, filmar as palestras, o Google Alerts, eu já expliquei lá no desafio como é que se faz, é ótimo, tá? Para você estar sempre antenado no assunto do seu cliente e ter uma fonte inesgotável, porque fala do mundo inteiro, vem notícias do mundo inteiro. Isso é bem importante. Uma outra coisa muito importante é que você precisa estudar, realmente você vai precisar tanto estudar como ser um personal brand, estar sempre atualizado, como também estudar o negócio do seu cliente, estar sempre atualizado. E o Pinterest é um dos sites que eu mais estou ligada, no aplicativo, que eu sempre vejo o que tem de novo, o que tem de coisa bonita para a gente poder usar nas redes sociais. Então, gente, essa é uma aula muito top. Tomara que vocês tenham anotado, mas se não anotou, assiste de novo, que isso você vai usar bastante. E aí, uma dica que eu dou tenha uma planilha com as informações do seu cliente, com o calendário, com tudo. O calendário eu coloquei lá no grupo do desafio também, mas eu posso colocar novamente, se vocês não acharem, eu vou colocar. E isso aí, gente. Um beijo para vocês. Tomara que vocês tenham gostado. Vão lá no meu direct, se vocês não entenderam alguma coisa, manda uma mensagem que eu tô aqui à disposição para ajudar vocês. Um beijo. Agora eu tenho que desligar aqui.